Olá, galera! Nós vamos agora iniciar mais uma aula do curso Fotografia para Redes Sociais e também Fotografia para Empreendedores. Eu quero desejar a todos vocês uma excelente manhã, que hoje seja um dia perfeito. E para quem é da tarde, uma excelente tarde. Depois da nossa aula, nós vamos tomar um cafezinho, tá certo? Então vamos começar, eu já estou muito animada. Hoje é uma aula que a gente vai trabalhar bastante. Nós vamos fazer fotografia prática, eu vou acompanhar vocês. E eu estou animada também, gente, porque esse tema é um tema sensacional. Eu amo falar sobre composição fotográfica. Para mim, é o melhor tema que tem. É um tema muito importante. E ele tem uma serventia para o fotógrafo incrível, porque a gente às vezes olha aquela fotografia massa, linda, perfeita, e a gente não sabe, não entende como é que a pessoa fez uma fotografia tão linda. Então, hoje eu vou mostrar para você como compor a sua fotografia para que ela fique com aspectos de bem elaborada, uma fotografia artística, uma fotografia profissional, tá certo? Então hoje eu vou te contar alguns segredos dos fotógrafos profissionais, que eles não contam para ninguém, mas eu estou aqui para mostrar, tá bom? Vamos primeiro falar sobre composição fotográfica, entender o que é isso, né, que a professora está falando, o que é, que aula é essa, o que é compor. Gente, compor é a mesma coisa que montar. Então, hoje eu vou mostrar para você como montar a sua fotografia antes de você apertar o botão do clique, né? Para que ela fique uma fotografia rica, bem elaborada. Então, a composição, ela tem várias regras que o fotógrafo pode seguir, tá? Para orientar o fotógrafo, para que ele faça uma fotografia bem feita. A criatividade é a palavra-chave dessa aula, né, da composição fotográfica em si, porque a gente precisa treinar muito o nosso olhar, treinar muito a nossa criatividade para a gente poder aplicar essas regras de composição. E a primeira regra da composição, gente, é a regra mais básica e mais prática e mais utilizada por fotógrafos de todo o mundo, de toda a qualidade, desde os fotógrafos mais conhecidos aos fotógrafos anônimos, todos utilizam a regra dos terços. Nós vamos começar por essa regra, tá certo? É uma das regras de composição. E o que é essa regra dos terços? Gente, a regra dos terços, ela é a regra mais básica da fotografia, tá? Como eu falei no início, é uma regra muito prática e que você vai utilizar o recurso da sua câmera, que é aquela grade que a gente falou na aula passada. Então, aquela grade, nós vamos utilizar ela para a gente encontrar os 4 pontos focais, que são os pontos mais importantes da sua fotografia. Então, tudo que for de elemento importante na sua fotografia tem que ficar próximo ou em cima de um ponto focal. E agora nós vamos ver isso na prática, né? Trouxe aqui para vocês verem a grade, né? E que a grade ela é feita por um cruzamento de 2 linhas horizontais com 2 linhas verticais. E o ponto focal é exatamente o ponto de encontro entre essas linhas, ou seja, nós temos 4 pontos focais. Esses pontos também são chamados de pontos de ouro. E a parte mais importante da fotografia, o elemento mais importante da sua imagem, tem que ficar em cima de um desses pontos. Vou dar o exemplo prático agora. Nós temos aqui essa fotografia que foi feita por um fotógrafo muito conhecido, muito famoso, chamado Steve McCurry. E essa fotografia ela está composta seguindo a regra dos terços. Por quê? Veja só. Lembra que eu falei que o seu objeto principal, o seu elemento principal da imagem tem que ficar em cima de um ponto focal ou de 2? Pois é, então nós temos aqui essa pessoa, né, o modelo da foto, que ele está exatamente em cima de um ponto focal. Se a gente for imaginar
a grade, né? Eu coloquei aqui o desenho. Se a gente for imaginar a grade da câmera, o rosto dele está bem próximo a um ponto focal e o comprimento do corpo está ocupando outro ponto focal. Então, o meu elemento principal da imagem está em cima de dois pontos focais, ó, um aqui e outro aqui. Lembrando, ponto focal, que é o mesmo que ponto de ouro, é o cruzamento entre as linhas, tá certo? É esse ponto que está no cruzamento. E o nosso olhar, ele é treinado para olhar primeiramente o ponto focal. Por isso que a parte principal da sua imagem tem que estar em cima de um ponto focal, porque é onde o nosso olho vai olhar. É onde nós vamos ter mais atenção. Professora, precisa estar exatamente em cima do ponto? Não, gente, não precisa estar exatamente em cima. Pode estar próximo. O rosto do modelo não está em cima, está próximo. Esse pezinho aqui, que também é muito importante na fotografia, não é mais importante que o modelo, mas é muito importante também, ele está dando uma riqueza à fotografia, ele não está em cima desse ponto focal, mas ele está bem próximo. Então, não precisa ser totalmente em cima. Professora, como é que eu faço para ter essa grade, né? Para eu visualizar essa grade na minha câmera? Você vai nas configurações do seu celular, tá? E lá você vai acionar a grade. Porém, você pode imaginar essas linhas. Não precisa você colocar a grade. Você pode só imaginar, né? Imaginar ela e enquadrar a sua imagem conforme o que você tenta visualizar dessas linhas. Então, ó, aqui temos um outro exemplo, né? Esse animal está entre dois pontos focais, ó, um aqui e outro aqui. E, gente, isso pode ser aplicado em tudo, ó. Você que tem um negócio, comece a aplicar a regra dos terços, né? Com os pontos focais nas suas fotografias, o cupcake, o comprimento inteiro do cupcake todo, está em cima de dois pontos focais. E o garfinho também, ó, está em cima de um. Então, tente aplicar. Olha essa menina também, o corpo dela todinho, ou ela toda está em dois pontos focais, um aqui e outro aqui. Ou seja, gente, é muito prática a regra dos terços, é muito prática mesmo. É super fácil de aplicar e é uma regra que vai trazer um equilíbrio para a sua foto. Falando agora em outra regra, nós vamos falar na regra das metades. A regra das metades também é uma regra muito prática, gente, e eu particularmente amo. O que é a regra das metades? É simplesmente você dividir a sua imagem ao meio. Só que de uma metade nós vamos ter uma imagem e na outra metade nós vamos ter outra imagem, né? Outro elemento. Tá confuso? Vou explicar por meio dessa fotografia aqui. Aqui nós temos, ó, numa metade dessa foto, o céu, e na outra metade, o oceano, né? O mar. Ou seja, aqui nós temos a regra das metades. A minha fotografia está dividida em duas metades diferentes. Uma parte é céu e outra parte é o mar. Outro exemplo, essa fotografia aqui da Torre de Pisa, lá na Itália. Né? O que nós temos? Metade dela é a Torre de Pisa e a outra metade é o céu. Né? Nós estamos vendo aqui essa parte vazia que é representada pelo céu. Então, a regra das metades é basicamente isso, dividir a sua imagem em duas, sendo que em cada parte vai ter um conteúdo diferente. Né? Vão ser elementos diferentes. Próxima regra, nós temos as linhas fotográficas. Gente, a fotografia ela é cheia de linhas, cheia de formas geométricas, como quadrados, circunferências, linhas retas, linhas curvas, linhas diagonais, vários tipos de linhas. E aí a gente precisa identificar, encontrar essas linhas. Elas podem vir de várias direções, né? De vários sentidos, mas o principal objetivo dela é direcionar o seu olhar e trazer estabilidade. Por exemplo, essa foto aqui que nós estamos vendo, né, do céu, e nós temos também aqui embaixo uma faixazinha de água, né, do mar. Essa foto foi feita por mim. Essa faixazinha
estreita está representando uma linha. E olha só como a fotografia está equilibrada, porque essa linha está bem retinha. Ela não está torta, ou seja, ela trouxe um equilíbrio para a fotografia, trouxe uma harmonia para a fotografia. Se essa linha tivesse torta, então a gente teria uma fotografia que não estaria tão equilibrada, não daria um conforto visual grande. Então, esse é o papel principal das linhas horizontais. Mas nós não temos só linhas horizontais, nós também temos linhas verticais. E as linhas verticais têm outro papel, mostrar a grandiosidade, né? Mostrar a altura, ressaltar a altura. Quando você quer ressaltar a altura de algo, né, geralmente vão aparecer linhas horizontais. Aqui, gente, esse monumento, ele é formado por várias linhas, ó, que são essas linhas que nós estamos vendo aqui, ó, tchan, tchan, né? São feitas pelas próprias arquiteturas, essas partes que são pintadas de cinza, essas colunas aqui, ó, esses mastros aqui. Isso aqui tudo são linhas verticais, estão ressaltando o quanto essa estrutura ela é grande. Para você ver, essas linhas são implícitas, não são linhas que são tão claras, mas o nosso cérebro compreende que isso aí é uma forma geométrica que está tendo esse papel, né, de mostrar a grandiosidade, a altura. E nós também temos linhas diagonais e linhas curvas. Trouxe aqui um exemplo de linha curva para vocês verem. Olha só, a linha curva ela tem um papel de ser o guia do olhar. Ela faz com que o seu olhar caminhe sobre todo o tamanho dessa linha curva. Ou seja, o seu olhar vai passear pela essa linha. Ela vai conduzir o seu olhar. Quando nós vemos essa foto, a sua linha, o seu olhar vai fazer o seguinte caminho. Vai começar aqui e vai terminar aqui. No final aqui desse dente de elefante, né? Desse marfim de elefante, vai terminar aqui. Então, o seu olhar vai fazer essa condução curva. Ou seja, o seu olhar vai fazer essa curva junto com essa fotografia. Então, a linha curva ela tem esse papel, que é conduzir o seu olhar. O seu olhar vai acompanhar toda a dimensão da linha, que é o mesmo papel da linha diagonal, né? Aqui nós temos um caminho de concreto, né? E esse caminho nós temos duas linhas implícitas, que está conduzindo o nosso olhar para essa pessoa, né? E aqui também, ó, nós temos vários tipos de linhas que conduzem o nosso olhar para várias direções. Então, gente, a fotografia, ela tem disso, né? Ela tem esses truques. Tudo isso faz com que essa fotografia fique rica. Essa linha está conduzindo o olhar do observador para as coisas mais importantes que há nela, que nesse caso são as pessoas. Né? É tanto essa pessoa pequena que está aqui, quanto o rosto dessa pessoa aqui nessa outra fotografia estão sendo conduzidas pelas linhas. As linhas nessa fotografia aqui, gente, elas estão bem implícitas também, ó. Elas estão sendo representadas por essa estrutura aqui, ó, que a gente vê, né? Pela própria estrutura da fotografia. E agora nós vamos falar de formas geométricas. Então, a forma geométrica, ela tem um papel bem interessante, que é dar volume para a fotografia. Então, ela evita espaços vazios, evita buracos na imagem, né? Nós temos aqui esse exemplo dessa pessoa deitada no chão. Mas ela não está deitada no chão diretamente, ela está em cima de umas mangueiras, e essas mangueiras estão em todo o chão. Na verdade, elas estão formando uma forma chamada um círculo, né? Tá mais para uma elipse, porque é oval, mas elas podemos dizer que é uma circunferência para simplificar. E essa circunferência está enchendo a fotografia, né? Ela está dando volume. Olha o quão criativa essa foto ficou por causa dessas mangueiras, né? Por causa desses círculos. Agora, tenta imaginar essa fotografia sem esses círculos. Fica um grande espaço vazio e uma pessoa dormindo, e uma pessoa deitada, né? Então, a circunferência, os triângulos, as formas geométricas em si, elas têm esse papel de deixar a sua foto mais criativa e dar volume para ela, não deixar espaços vazios.
Olha, o outro exemplo aqui são esses triângulos na estrutura, né, dessa fotografia. O teto é feito de vários triângulos formados pela própria arquitetura, né, um efeito da própria arquitetura. Vários quadrados aqui nessa imagem. E agora nós vamos falar de simetria. Gente, simetria é muito prático. Simetria basicamente é dividir a foto em duas partes iguais, né? É quando a sua imagem, ela pode ser dividida em duas partes iguais, diferente da regra das metades, que a gente divide em duas partes diferentes, né? Por exemplo, essa gaivota refletida, né, com a sua imagem refletida na água, a gente pode dividir ela em duas partes iguais. Perfeitamente. E precisa ser perfeita a simetria, né? Eu falei perfeitamente, mas e aí? Tem que ser perfeita? Não, não precisa ser perfeita, tá? Na fotografia nada é perfeito. Outro exemplo de simetria. A imagem desse menino, nesse retrato, pode ser dividida em duas partes iguais. E lembrando que não precisa ser perfeita, como, por exemplo, essa imagem. É simétrica. A gente pode dividir duas partes muito parecidas, não iguais, mas é simétrica, né? Mudou algumas coisas, a roupa que as pessoas estão usando, o banco, né? Mudou alguns elementos, mas ainda assim podemos ver simetria. E qual é o papel da simetria na composição fotográfica? Equilíbrio. Tudo que eu tenho de um lado, eu tenho do outro, e isso traz um conforto visual, dá um equilíbrio visual, tá certo? Então, o equilíbrio é o que traz a simetria. E é muito importante a gente aplicar em algumas nossas fotografias simetria para trazer esse conforto para o olhar do observador, né? Às vezes o observador acha a foto tão linda e não entende por quê, mas é porque ela é simétrica. Um dos motivos, né? Pode ser porque ela seja simétrica. E agora nós vamos falar de unidade. Gente, unidade é muito simples também. Acontece quando nós damos destaque a um único elemento na fotografia, a um único elemento na imagem. Por exemplo, essa imagem aqui parece muito vazia e tem um elemento que está ganhando muito destaque, que é a leoa. Então, aqui nós temos unidade, porque só tem uma leoa e a leoa é o elemento mais importante desta foto. Aqui também nós temos um grande vazio formado pelas lonas, mas nós temos um elemento que está dando peso para essa fotografia, que é esse bebezinho, né? Esse neném aqui. Então, aqui nós temos uma unidade também. Aqui, por exemplo, também nós temos, né, essa pessoa aqui trabalhando, né, acho que é uma criança, e esse grande vazio aqui das terras, né, não tem ninguém aqui, só ela. Então, ela está representando a unidade. E agora nós vamos falar de moldura, voltar aqui para vocês verem, gente, moldura. Moldura não é botar a moldura no aplicativo, tá, gente? Não é isso. O que é a moldura? É um efeito que causa na imagem que circula a sua fotografia, que emoldura a sua fotografia. Não é basicamente aquelas molduras do aplicativo que a gente coloca, tá? Um exemplo, esse rosto está todo emoldurado por sombras. Aqui nós temos um efeito de moldura. Um outro exemplo, duas pessoas sendo emolduradas pela janela desse navio. Aqui nós temos um outro exemplo de moldura. E, gente, não é fácil. Não é fácil compor sua fotografia com moldura. Só os fotógrafos mais profissionais conseguem fazer isso. Olha só, a fumaça emoldurando toda a fotografia, né? Emoldurando essas duas pessoas. Aqui nós também temos um efeito de moldura na fotografia. E é super difícil, gente, não é fácil, tá? São só os fotógrafos mais profissionais que conseguem. E geralmente é um teste. Quando você consegue colocar propositalmente uma moldura na sua foto, é porque você é um fotógrafo já que está muito conhecimentos, técnicas e habilidades muito avançadas. E por último, nós vamos falar do padrão de repetição. Gente, o padrão de repetição é quando um elemento na sua fotografia repete muitas vezes, mas não é poucas, tipo uma ou duas, três vezes, é muitas. Por exemplo, aqui nós temos essas linhas e essas máquinas repetindo muitas vezes. Então, aqui nós temos repetição. Aqui nós temos esses triângulos repetindo muitas vezes. Então, aqui nós temos repetição. E além de repetição, gente, nós temos o quê?
Unidade. Por quê? Porque nós só temos uma única pessoa aqui nesse grande infinito, né, de triângulos. Olha só, unidade. E se a gente for olhar a fotografia anterior, nós também temos simetria. Ou a gente pode dividir essa fotografia em duas partes. Claro que não vai ficar iguais, mas nós vamos ter máquinas de um lado, máquinas do outro, uma menina de um lado e uma menina do outro. Então, gente, simetria, regra dos terços, composição fotográfica, né? Tudo isso que faz parte da composição fotográfica, ela serve para dar à sua fotografia um caráter profissional. Então eu sugiro que vocês agora, quando forem olhar alguma fotografia que você acha que ficou muito boa, pode ser sua ou pode ser de outra pessoa, procura encontrar essas regras da composição, procura a regra dos textos, procura a regra das metais, que provavelmente essa fotografia vai ter pelo menos uma regra de tantas regras que a gente viu agora de composição. E é isso, pessoal. Agora nós vamos ficar com uma atividade prática e eu já tô louca para ver o resultado, tá certo? Mas antes, vamos aos momentos das dúvidas. Quem tiver dúvida, fala comigo agora que eu te explico. Beijo e obrigada!